Na novela da vida real especial de hoje, você vai conhecer a luta de uma mulher para realizar o sonho de ser mãe. Janete engravidou 3 vezes, mas não conseguia completar os 9 meses de gestação. Foram 3 abortos espontâneos, desânimo, tristeza e falta de fé brotaram no coração dela e do esposo durante 8 anos. Veja como inicia essa história de amor na busca de formar uma família. Eu casei em 2000, já estava casada há 5 anos. Aí engravidei. O médico pediu os exames, estava com 5 semanas, 5 para 6 semanas. Aí nem deu espaço de 1 mês, ela pediu para fazer outra, para confirmar bem, né? Daí eu fiz a outra e já deu gestação interrompida com 6 semanas e 2 dias. Fui para o hospital, fiz aquele processo de curetagem, passei pelo processo cirúrgico, aquela função, né? Faz o exame, não deu nada de doença, simplesmente não teve explicação. Eu fiquei assim abalada, mas aí aquela função, né? Eu sou nova, né? É o primeiro. Ela engravidou, aí foi uma alegria, né? Tá grávida agora, vai vir o bebezinho. Só que não chegou 1 mês, assim, foi tão estranho, né, que a reação que ela começou a ter, né, e a gente foi no médico, a médica disse que a gravidez dela estava interrompida, né, a gente não estava preparado para ouvir aquilo. O casal sofre junto, eu sofri junto, sabe, eu acompanhei o sofrimento dia após dia. Segundo especialistas, o aborto é uma patologia muito frequente no ser humano, desde o momento em que a mulher percebe que está grávida, ou seja, em que tem um atraso menstrual e o teste da gravidez dá positivo, a taxa de abortamento fica em torno de 15%. No entanto, se for considerado o período anterior ao teste positivo, que demora algumas semanas para isso acontecer, estes números podem chegar a 30% ou até 40%. Na época, Janete procurou ajuda médica para saber o motivo da perda do bebê. Aí foi quando eu troquei de médico, né, procurei, aí o médico examinou, pediu uns exames, ele disse assim, não tem nada que não possa engravidar. Ele disse, não, realmente tu não tem problema nenhum. Quando foi em 2007, engravidei de novo. Eu fiz a eco, novamente, 6 semanas. A doutora disse pra mim, o coraçãozinho tá muito fraco. Ela disse, não tá dando pra ver. Vai, seguinte, vamos fazer outra. Fiz outra. De novo, ao mesmo tempo, sabe? 6 semanas e 2 dias. Gestação interrompida de novo. Aí tive que fazer curetagem de novo. Eles fazem anestesia local, né? No caso, eles fizeram em minha geral. Aí eles fazem tipo um processo de parto normal. Puxo com o aparelho, né, lá, e tiro todo o neném. Elimino, limpo todo o útero, né? A curetagem é um procedimento realizado pelo ginecologista que serve como tratamento para limpar o útero de restos de um aborto incompleto ou como meio de diagnóstico. Neste último caso, é chamada de curetagem semiótica. Normalmente, a mulher não sente dor durante a curetagem uterina. Porém, nos dias seguintes, algumas mulheres podem sentir desconforto abdominal. Neste caso, é recomendado o uso de analgésicos para diminuir a dor. A curetagem uterina é feita através da introdução de uma cureta, um instrumento cirúrgico pela vagina, e com ele é feita uma raspagem das paredes do útero. O procedimento pode ser realizado com anestesia local, quando é usada como exame de diagnóstico, ou anestesia geral, ou raquianestesia, quando é usada para limpar restos de um aborto. Perdeu também, foi sofrimento também. Eu vi assim nitidamente nela que ela tava, o sofrimento que passava com ela ali. Na época, o médico explicou a Janete o motivo pela qual ela novamente havia perdido o bebê. Então ele disse assim, tem alguma coisa que chega na 6ª semana, o teu sangue coagula. No caso, meu sangue coagulava e parava de bombar sangue para o neném. Então era por isso que o feto morria. Considera-se abortamento a interrupção da gravidez até a 20ª ou 22ª semana, ou seja, até o 5º mês de gestação. Segundo o Dr. Mário Burlacchini, é preciso que o feto esteja pesando menos de 500 gramas para definir o episódio como aborto espontâneo ou provocado. Muitas podem ser as causas que explicam essa interrupção espontânea da gravidez. Burlacchini informa em torno de 30% ou 40% dos abortos não se consegue definir nenhuma causa específica. Porém, para os 60% restantes, os embriões apresentam alguma malformação ou alteração genética e são eliminados naturalmente. Leva-se em consideração também se o abortamento for precoce ou mais tardio. Os abortos são mais comuns principalmente acima dos 35 anos da mulher.
É também nesta faixa etária que aumenta a possibilidade de malformação e anomalias fetais. Há mulheres, no entanto, que apresentam abortamentos sucessivos, o que pode abalá-las emocionalmente. Após a perda do segundo bebê, Janete e Carlos ficaram muito desanimados. Aí no segundo eu já fiquei assim, bem mais abalada, desesperada, triste. Aí eu pensava assim, por que todo mundo tem um filho, né? Por que eu não posso ter? Eu fui assim, me recuperando, né? Fui indo aí, comecei a fazer uns novos cursos. Foquei mais assim em estudo, eu disse, certo, não é a hora, né? Eu saía de manhã, eu chorava, sabe? Eu chorava sozinho, tanta tristeza de mim, né? Em fevereiro de 2008, eu descobri que eu estava grávida de novo. Ficou grávida do terceiro. Só que daí o meu médico, que me atendia antes, estava de férias e ele deixou um outro no lugar dele para atender. Aí eu fui nesse outro médico, aí ele assim, como tu tem um histórico de abortos, ele disse, vou fazer uma eco, tu me traz aqui. Daí eu fiz a eco, tava 6 semanas e para 3 dias. Né? Aí ele disse assim, então como tu já tem um histórico, eu vou te dar um remédio, um remédio que vai te ajudar a ovular e vai segurar o neném. E em março, daí o meu médico voltou, só que daí quando ele voltou, eu cheguei do serviço um dia com muita dor, sabe? Umas cólicas, muita dor, e passei a noite toda com dor, e daí meu marido desesperado, né, em volta, né? Aí fui pro hospital, fui lá. Aí ele foi examinar, ele disse, não, tu não tem sangramento nenhum, já ia estar fechando os 3 meses. Aí ele me mandou, né, pra fazer uma eco ali dentro do hospital mesmo na hora, e deu que eu tinha perdido. Já ia fazer 1 mês que eu tava com o neném morto dentro da barriga, né, dentro do útero. 3º aborto. Que interrompeu de novo a gravidez dela. Tu já tá tendo uma infecção, ele disse. Mas ele, por mais que o organismo não liberava, sabe? Eu tinha que sempre passar pelo esse processo cirúrgico. Já mandou me encaminhar o bloco cirúrgico. Se eu não te fizer o processo agora, ele vai ter que se internar e vai dar risco a perder a tua vida também. Foi assim quando eu cheguei, digamos assim, ao fundo do poço, né? Fiquei triste, né? Bastante abalada mesmo. Fiquei triste com aquilo ali, sabe? Eu tentava se não parecer para ele, né? Que ele ia trabalhar, mas ele saía para trabalhar, eu ficava chorando em casa. Nesse dia eu me lembro bem direitinho assim que eu cheguei do serviço, entrei dentro de casa, a casa toda escura, né? Quando eu entrei assim na porta do quarto, assim, tava ela de atravessada na cama. Ela soluçava, nem saía mais o choro. Eu abracei ela, perguntei o que estava acontecendo, né? Aí ela, em choro, ela disse para mim que tinha perdido de novo. Aí me faltou o chão, sabe? Parece que para mim ali o mundo tinha acabado, sabe? Ali foi difícil de buscar força mesmo ali, sabe? E ela até disse assim, quando ela começou a palavra, Deus não gosta de mim, eu coloquei a minha mão na boca dela. Não diz isso. Quando perdeu o 3º bebê, Janete estava começando a assistir o Show da Fé pela televisão. Já estava assistindo o missionário pela TV, né? Eu assisti o missionário pela Band. Porém, ela havia ouvido falar de Jesus há alguns anos atrás, através de uma vizinha. Logo que eu casei, eu trabalhava do lado de trabalhava de doméstica na época. Então a senhora que era do lado da casa, então ela tinha se batizado no missionário. Ela me deu uma vez o CD para mim ouvir, né? Me deu aquele livro também, Como Tomar Posse da Bênção. E eu disse assim, o que ela quer, né? 8 anos depois, Janete lembrou dessa senhora e começou a assistir o Show da Fé pela TV. O Show da Fé eu já assistia, já fazia um ano. Assistia todo dia, assistia a oração do missionário. A gente começou a assistir firme ali todo dia e eu comecei a pedir, né? Pedir para Deus me dar uma resposta, né, do que está acontecendo. Só que daí eu comecei a já ir na igreja. A gente já começava a ver o missionário pela TV, né? Ela começou a acompanhar mais pela TV, na Band, acompanhando o missionário. E ela sentiu no coração, não, é Deus que eu tenho que buscar. Ela chegou para mim, vamos na igreja amanhã? Eu disse, vamos, é a Igreja da Graça, aquela que passa na Band ali, do missionário. E o pastor já estava iniciando o culto já da manhã. E ele disse, eu lembro que ele disse com essas palavras, começando, né? Ele disse, não importa o problema que você está passando, não importa a sua luta, talvez o que você não conseguiu até hoje, Deus tem bênção para você, Deus vai te abençoar hoje, abra seu coração, que Ele vai te abençoar. No primeiro dia que eu fui, o pastor pregou uma palavra assim, disse assim, né? Ele pregou sobre Salmo 125. A palavra de Deus, em Salmos 125, nos ensina que é preciso ter uma fé inabalável. A palavra diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre.
Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor, em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Janete confiou nesta palavra. Na pregação dele, ele disse assim, ter firmeza na palavra de Deus, ser firme em oração e ter perseverança viva e obedecer a Deus. Janete continuava com a grande vontade de ser mãe no coração dela. Tinha vontade grande, assim, de ser mãe. Então, eu disse, por que eu não posso ter o meu, né? Eu não aceitando, né, aquela situação. Uma passagem bíblica também marcou o coração de José. Na palavra dele de Romanos, capítulo 8, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aquilo veio assim, aquela palavra no meu coração, né, como uma flecha, né, e tão gostoso que de ouvir aquela palavra, né, era que eu queria ouvir. Os mandamentos de Jesus são sagrados. Em Romanos, capítulo 8, versículo 31 e 32, o Senhor deixou o seguinte ensinamento. Que dizeres, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Janete firmou-se em Jesus e começou a buscar na palavra por entendimento e força para superar tudo o que havia passado durante os 3 abortos. Eu pedi assim para ele tirar aquela tristeza, sabe? Comecei assim a pedir, tira essa tristeza do meu coração, né? Que eu não quero mais passar por isso. Aí comecei a pedir, aí foi quando eu disse assim, Deus, se for para mim engravidar e perder de novo, não deixa mais. Janete começou a realizar uma série de exames para tentar engravidar novamente e conseguir segurar o bebê até os 9 meses de gestação. A grande diferença deste período na vida do casal é que uma confiança e esperança vinda de Deus começou a preencher o coração de cada um deles. Aí foi quando o médico me encaminhou, né? Comecei a fazer exames, me encaminhou para Porto Alegre. Comecei a fazer exames, né? Aí o médico me encaminhou, né? Me deu encaminhamento para um outro médico lá de Porto Alegre, que vinha lá dos Estados Unidos e atendia em Porto Alegre. Foram uns 30 ou mais 30 exames que o médico deu para ela fazer. E sempre, ouvindo o missionário, aquilo me chamava a atenção, né? Patrocínio. Patrocinar os filhos. Aí um dia, de novo, né? Aquele chamado. Aí eu fui na igreja de novo. E novamente, quando eu tô saindo na porta da igreja, assim, para vir embora, eu senti aquela voz de novo. O patrocínio. Filhos. Aí eu olhei assim... Que patrocínio, que filhos? Se o senhor não me deu filho, eu disse assim, né? Mas voltei, sabe? Eu voltei, assim, cheguei no balcão e disse assim pra irmã, eu quero fazer o patrocínio. E ela pegou o papel, assim, e foi escrever, ela assim, filhos? Eu disse, patrocinei os filhos. Comecei a patrocinar e aquilo foi assim, sabe, aumentando minha fé na igreja. Firme na fé e com o entendimento da palavra de Deus, Janete persistiu na luta para realizar o sonho de ser mãe. Então ali comecei a passar por vários especialistas. De um eles me encaminhavam para o outro e o médico dizia assim, não é o momento de te liberar para te engravidar, vamos fazer mais exames. Então assim, começou uma batalha assim de muito exame anticoagulante e tudo, né, porque eles queriam descobrir. Aí nesse meio tempo eu fui para médico da genética, né, fez exame e tudo. Aí ele disse assim para mim, bom, pelos teus exames da genética, vocês não tem nada, tu não tem problema, nem o teu marido tem. Só que assim, os abortos aconteceu e é de fato. Tu tem muita vontade de ter um filho homem, eu disse para ele, tenho. Aí ele assim, só que todos que tu perdeu foi masculino. E ele disse assim, como o cromossomo masculino, quem produz é a mulher, e o feminino é o homem, ele disse assim, tu não tem mais chance de ter filho homem. E eu olhei para ele na mesma hora e disse assim para ele, o senhor tá me dizendo isso, mas Deus não. E a última consulta dela, que ela foi, o médico disse para ela que a possibilidade de ter filho era até menos de 1%, sabe? Principalmente ter menino. Nosso Deus, que nós já temos servindo, ele não disse isso para nós. Vamos ficar firme na palavra, vamos clamar em Deus que ele vai nos abençoar. O médico, na época, sugeriu que Janete realizasse inseminação artificial, mas ela não optou por realizar o procedimento. Ele me encaminhou para um imunologista. Quando eu cheguei lá no consultório, né, me liguei, marquei a consulta, procurei no tiquetinho, fui. Aí nessa consulta eu fui sozinha. Aí cheguei lá, o médico conversou comigo e tudo, ele assim, bom,
por todos os exames que tu fez aqui, tu não tem problema nenhum, mas eu te aconselho o seguinte, tu vem aqui, tal dia, tu e o teu esposo, e vamos fazer um exame, a prova de casal. Aí ele é um exame bem simples, que a gente vai coletar material de vocês, tudo para ver se vocês são compatíveis. Aí ele assim, se esse exame der bom, que vocês tenham compatibilidade um com o outro, não tem problema nenhum, a gente vai passar por um processo de inseminação. Eu disse assim, Deus, por que isso? Se eu engravido, eu não consigo assegurar, eu não tenho problema de engravidar. Eu disse, eu quero ter o filho, se o senhor vai me dar um filho, que me dê natural. Eu disse, eu não quero passar por processo de inseminação nenhum. Nunca mais voltei no médico, nunca mais voltei no ginecologista que eu estava indo. E ela falou para mim, não vamos fazer isso aí, coisa nenhuma. Não, Deus vai nos abençoar espontaneamente. Vamos buscar na palavra, vamos buscar em Deus. Eu disse para ela, se Deus já começou esse propósito na nossa vida, que Ele já nos chamou, já tirou de onde nós estávamos, é porque Ele tem um propósito na nossa vida. Aí a gente começou a fazer a obra de Deus. Começamos a fazer a obra e em março a gente começou o curso básico da grade. Janete parou de procurar médicos e depositou a fé e a confiança no Senhor Deus. Entregou-se à busca a cada dia mais compreensão da palavra e dos propósitos de Jesus. Em maio de 2009, o pastor fez a oração, né? Fez a oração para quem queria ser mãe no Dia das Mães. Aí ele assim, irmã, a gente só pensou na senhora nesse momento da oração. A gente fez por todas as mães, mas a gente botou mais a nossa fé, foi na senhora. E eu tinha orado também, sabe? Eu orei assim, orei ali, né? Chorei e novamente fiz o mesmo pedido para Deus. Se é para me engravidar, que eu engravide. Se não, se é para me sofrer, não deixa mais engravidar. Aí eu cheguei em casa e aqui, né? Arrumando as coisas e liguei o rádio, comecei a assistir o programa da nossa rádio, né? E daí ali na nossa rádio o pastor Jaime começou a orar pelas mães. Você que está em casa agora nesse momento, talvez se perguntando por que tanta coisa acontece. Você que engravida, ele disse assim, ó, você que engravida e não consegue segurar o nenê, você que tem passado por lutas tentando ter um filho e não consegue ter, e se pergunta, procura uma resposta, o porquê, é nesse momento que Deus quer falar contigo, ele disse. Naquela mesma hora, assim, me deu aquela coisa, assim, aquela emoção, assim, eu me ajoelhei, assim, se Deus, se é comigo que o Senhor está falando agora, que essa oração seja para mim. Ajoelhei ali na porta mesmo, ajoelhei ali, e ele disse, aonde você está mesmo aí? Toma posse agora, ele disse. Ele disse, não despreza essa palavra, não despreza esse momento de Deus para ti. E eu tomei posse, sabe? Tomei posse daquela bênção ali, tomei posse daquela palavra que ele deu ali, daquela oração dele, assim. Tomo posse hoje, eu disse, pelo meu desejo de mãe. Daí senti uma coisa boa, assim, sabe? Aquele alívio, assim, me senti feliz, sabe? Ela acompanhou pelo rádio o pastor Jaime com um culto e abençoando as mães naquele dia. Após tantas tentativas para engravidar, Janete descansou no Senhor. A ansiedade na busca pelo sonho de ser mãe a amenizou e ela dedicou-se a realizar a obra de Jesus e a estudar a cada dia mais a palavra. Veja como os caminhos de Deus são perfeitos para os filhos que seguem os mandamentos deixados por Ele. No ano de 2009, o sobrenatural de Jesus começou a acontecer e transformar a vida de Janete. Aí eu fazendo o curso da grade, né, me sentindo enjoada, as gurias lá no serviço diziam pra mim, tu tá grávida. Aí o dia que ela me falou assim, eu tô sentindo-me estranho, ela disse, eu tô estranho. Eu como assim estranho? Eu disse, não, eu acho que eu tô grávida. Janete procurou um médico para consultar e checar os sintomas que estava sentindo. Pegou, né, o aparelhinho, botou ele assim, eu posso até estar enganado, mas esse barulho que tá aí é de nenê. É o barulho do coração do nenê. Isso foi dia 20 de setembro, né, de 2009. No coração eu já senti, né, ela tá grávida. E saí dali, já liguei, né, marquei a eco, o meu marido e eu vou junto. Chegamos a fazer a eco, tava lá, né, o nenê. Se mexendo, esticando, dizendo, doutora, tá aqui perfeitinho, todo formado. Tava, né, de 4 meses e 2 semanas. Meus águas correram, né. Fez exames assim, constatou, né, de, olha, tem bebezinho aqui sim. Já tava indo para 4 meses já. E aí ele disse, tá aqui bebê, tá bem. E aí foi tremenda alegria ali, né, ele mostrava direitinho, né, na ecografia, né, ali, o jeito que ele tava bem a formação. Quando a gente saiu lá do consultório, lá, a gente já pensou assim no nome, né, se for guri, Emanuel. Porque Deus conosco. Marcou a ecografia, a gente foi lá ver
E aí apareceu que era um menino. Fiz a segunda eco com 22 semanas. Quando ela disse assim, é um menino, assim, nós agradecemos a Deus, né? Aí sim, aí a gente se plantou em choro, né? Ali comprovou mesmo que Deus escreve, que Deus onde coloca a mão, né? O homem pode dizer, o mundo pode dizer não, né? Mas se ele colocar o propósito dele na vida da gente, ninguém pode mudar. Janete teve uma gestação tranquila e sem nenhuma complicação. Emanuel nasceu no dia 11 de fevereiro de 2010, com 2 quilos e 730 gramas. Quando ele nasceu, assim, né, que ele chorou, né, assim, que deu o primeiro chorinho, que o pediatra ali examinou tudo, enrolaram ele, assim, e trouxeram, largaram em cima de mim. Mas foi, assim, um momento sem explicação, sabe, aquele momento, assim, de Deus. Daqui a pouco eu ouvi um chorinho, sabe? Escutei aquele chorinho, digo, esse é meu filho, é o chorinho dele. Já senti no coração que era dele, né? Demorou mais uns 10 minutos, a enfermeira abriu a porta com ele, assim, veio assim, pai, é o senhor, é o seu José, sou eu sim. Ah, tá aqui seu filho. Eu já corri, né? Ela disse, não, o senhor não pode tocar nele, quem não toma banho. Eu não quero saber, eu quero beijar meu filho. Já peguei ele no colo, fui beijando ele ali, cheirando. Ah, foi tremenda alegria ali. O rostinho dele, assim, bem direitinho, sabe? Foi presente demais, assim, de saber que ele estava ali com a gente já. Foi crescendo, desenvolvendo, não deu trabalho nenhum. Uma criança super calma, dormia bem tranquilo, sempre feliz. Já tá para 4 anos, completa 5 em fevereiro. O Emanuel, assim, tá uma bênção de Deus, né? Ele diz assim para nós, a minha família é de Jesus. Ele tá com 4 anos. A obra de Deus é perfeita. O Senhor ainda reserva mais surpresas para o casal. Após a bênção de receber Emanuel, Jesus ainda queria mostrar todo o seu amor e poder para realizar o sobrenatural. O Emanuel começou, ele via, né, eu ruim de manhã, dizia ele assim, mãe, eu vou ter um maninho. E sempre com aquilo assim, sabe, o patrocínio é filhos. Então eu brincava com meu esposo em casa, assim, filhos, ó, o patrocínio, Deus me chamou para patrocinar filhos e não filho. Aí ela dizia assim, a gente vai ter outro filho. Como ela tinha colocado, né, de patrocinador, filhos, era filhos. Eu dizia para ela, mas tu quer ter mais que um? Eu quero. Em março deste ano, Janete desconfiou que pudesse estar grávida do 2º filho. Aí eu fui, passei na farmácia e disse, vou comprar o teste de gravidez. Cheguei, fiz o teste e deu positivo. Ó, tô me sentindo estranha. Eu disse, tá, mas por quê? Como assim estranho? Eu acho que eu tô grávida. Ela foi no médico e constatou que tava de novo. Para comprovar como Deus é justo e fiel, né, com a gente, com aqueles que buscam ele, né? De novo, homem, filho homem. Janete está com 8 meses de gestação. A chegada do 2º filho, que se chamará Isaías, está marcada para o dia 11 de novembro de 2014. Muito feliz, muito sim, grata a Deus, sabe? A resposta que me veio foi de Deus, né? Foi a fé, foi realmente nós seguir Jesus. É uma alegria tremenda. Não tem palavra para descrever. Depois de tantas bênçãos e milagres, é impossível imaginar caminhar sem Jesus. Se não fosse Deus na nossa vida, na vida que a gente vivia, que eu vivia, sabe? Como diz aquele Filipão, né? Totalmente na contramão, buscando Deus em outros lugares, ouvindo o que os outros diziam, concordando, né? Então, somente Deus mesmo para transformar isso aí, mudar a história de vida nossa. Foi Deus colocando tudo passo a passo na nossa vida, quando a gente começou a obedecer, a ouvir a palavra e dar ouvidos, a entender, buscar nele o entendimento. Deus hoje é tudo para mim, se não faço nada sem antes agradecer a Deus, sem pedir a Deus, sabe, sem buscar, sabe, o entendimento de Deus. E depois de Deus, ele, a minha esposa, meu filho, os 2 filhos agora, é tudo para mim, assim. Eu só vou tentar buscar a formar mais a minha família, cada vez mais abençoada, ensinando eles no caminho que devem andar. É uma nova história de vida. Não tem como não se emocionar com os milagres de Jesus na vida dos seus filhos. Se você também passa por dificuldades para engravidar e já buscou todo o auxílio da ciência e dos médicos e não conseguiu realizar o desejo de ser mãe, faça como Janete. Experimente entregar a sua fé e a sua confiança nas mãos daquele que tudo pode fazer e realizar por você, Jesus. Fique com Deus e até a próxima.